Começou já? Irmãos, boa noite, graça e paz. Mais um encontro nosso aqui, na nossa reunião de doutrina. Nós vamos continuar falando do tema da igreja em células e a eclesiologia reformada. Nós estamos caminhando aí nesse tema, usando um material muito bom. Vou pedir para a Emerson tirar ali aquele suporte ali do meio do pessoal. Muito bom o material, é um assunto muito relevante. Temos estudado a eclesiologia, que é a doutrina da igreja, e eu percebo que, mesmo dentro da nossa igreja, a gente fala igreja em células, a gente parece estar falando assim de algo para fora. Mas, mesmo dentro da nossa igreja, essa influência ela está presente. E volto a dizer, essa influência, claro, o movimento de igreja em células, como vimos, ele é um movimento que surge no meio pentecostal. Essa influência, nós sabemos que ela, do pentecostalismo, a renovação carismática, os carismáticos, ou essas ondas do pentecostalismo, elas influenciaram as igrejas evangélicas de modo geral, e a nossa igreja não é diferente. Porém, é preciso fazermos a reflexão, né, e observarmos a nossa identidade, os documentos da nossa igreja, aquilo que acreditamos, para podermos estar firmes naquilo que acreditamos e até para, eu creio assim, que se nós atentássemos para um texto como esse, se cada irmão lesse esse texto, eu acredito que muitos problemas, ruídos que nós temos seriam diminuídos. Agora, eu sei que, infelizmente, não há uma cultura de leitura. Então, esse momento aqui, que nós estamos fazendo aqui, é interessante porque muitas pessoas que, por algum motivo ou outro, falta de hábito, ou a maneira que organiza o seu tempo, as suas prioridades, de alguma maneira, para ler um texto que não é tão grande, mas tem umas 38 páginas ali, e, de repente, a pessoa escuta, ela para ouvir, e também tem as participações, as contribuições, e vamos ver que é muito importante, muito valoroso, né? Nós já começamos aqui, já fizemos uma oração, já tivemos um momento devocional aqui antes da transmissão começar, então nós vamos partir aqui para o assunto. Eu vou ler um texto bíblico antes de voltarmos aqui para o texto que estamos caminhando, em Efésios 4, do versículo 11 ao 12, Efésios 4, perdão, do 11 ao 14. Diz assim, Efésios 4, do 11 ao 14. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Vamos ver também o 15 e o 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, esse texto aqui ele é citado porque, quando ele diz assim, quando Paulo diz em Efésios, e concedeu uns para apóstolos, a lógica é, não são todos apóstolos. Quando ele concede uns para profetas, outros para evangelistas, não são todos profetas, não são todos evangelistas, não são todos pastores. Então nós temos visto que no modelo de igreja em célula, essa coisa da liderança, todos são, é alimentado no coração de todos, que todos serão pastores, todos serão líderes, então todo mundo lidera, todo mundo pastoreia, e ninguém é liderado, e ninguém é pastoreado
acaba que é desvirtuado o pastoreio e a liderança. E a palavra de Deus é muito claro que há dons, há ofícios na igreja. Na igreja apostólica, na época lá no Novo Testamento, quando o cânon não havia sido fechado, haviam muitos dons extraordinários, dons de apostolado, dons de línguas e outros dons, e os dons ordinários permaneceram com o fechamento do cânon, o pastor e outros dons de governo da igreja, mas existe uma ideia bíblica de vai haver quem lidere e quem vai ser liderado, quem governa e quem é governado. Então, esse modelo de igreja em células, ele acaba indo contra essa ideia de vocação, que a gente já falou no encontro passado, porque, na verdade, assim, para você ser um pastor, Deus tem que lhe chamar. Se você quer ser um pastor usado por Deus, abençoado, ser alguém guiado pelo Senhor, conduzido pelo Espírito, usado como instrumento, você precisa buscar do Senhor a vocação e os dons e as graças para exercer o ministério pastoral. É como o catecismo ele nos diz: quem é que deve pregar? Quem tem os dons e o chamado para o ministério. Então, pressupõe que não vão ser todos os que vão ter esses dons. Não é todo mundo que vai ter o chamado. E o Igreja em Células, esse movimento, essa filosofia de administração da igreja, ela pressupõe que não, liderança é uma coisa que todo mundo pode fazer, porque ele torna o ministério algo não vou nem chamar ordinário, né? Mas torna-se algo que todos podem, é só querer e cumprir uma agenda, um treinamento simples ali, fazer aqueles passos e exercer a liderança. E aí vem um problema que ele começa a falar aqui no pedaço do texto que a gente vai entrar agora, que uma liderança fraca vai produzir uma igreja fraca. Então, se não há preparo, se não há treinamento, se não há dons, se não há vocação, então a igreja vai sofrer com isso. O nível da igreja, o nível de maturidade espiritual dos membros da igreja vai ser afetado. Porque se não há um pastoreio efetivo, então as pessoas vão estar se pastoreando, se autopastoreando, e na verdade isso não vai ser o pastoreio bíblico, e isso não vai produzir maturidade e crescimento espiritual como esperado. Pela misericórdia de Deus, pode ser que alguém mais esforçado, que lê a Bíblia, que estuda, que Deus conduz essa pessoa, ela pode até experimentar, né, um amadurecimento ali naquele contexto, mas isso é um ponto fora da curva, não é o que é fomentado pelo sistema. Então, há uma frase aqui que diz o seguinte: os defensores aí desse sistema afirmam que qualquer pessoa pode ser líder, basta apenas que receba um treinamento. Então, é uma coisa que não é espiritual, é uma coisa humanista. Qualquer um pode ser, você aprende uma técnica, como é que você vai agir ali, e pronto. Qualquer um pode ser. Então, esse líder, o que é esse líder? Certo? O que é um líder na visão de células? E o que é o treinamento desses líderes? Nós vamos ver agora. Então, para começar, eles também não dão nem muita importância ao treinamento dos líderes. Isso não é tão importante. Há um livro aí, Crescimento Explosivo de Igreja em Células, na página 27, citado aí pelo pastor Moisés, que ele diz: no entanto, o treinamento não é importante, como a vida de oração do líder e a clareza dos seus alvos. Então, aí você vê a influência do pentecostalismo no sistema de igreja em células, porque nós pregamos um equilíbrio. Tem que ter vocação, vida de oração, mas tem que ter preparo. Então, um pastor, ele vai ter um curso, ele vai estudar as línguas originais, ele vai estudar a história da igreja, ele vai estudar teologia sistemática, teologia bíblica, ele vai estudar hermenêutica, ele vai ter um preparo para ele subir no púlpito e interpretar um texto antigo, onde há uma distância entre nós e aquele texto, e conseguir aplicar esse texto ao contexto atual, mas sem alterar a mensagem do texto. Então, é necessário preparo, treinamento. Na verdade, tudo que você faz, para você mexer no seu carro, você tem um manual,
para você aprender várias coisas, você passa por um treinamento. E por que que na igreja? Porque, claro que tem a vocação, tem a vida espiritual, mas é necessário, sim, um treinamento, e não um treinamento raso ou superficial. Então, para o sistema aí da igreja em células, essa questão de treinamento é uma coisa que não é muito considerada, certo? Tem o treinamento, mas ele é breve, é um treinamento muito breve, e não tem profundidade, não aborda as matérias que um ministro precisa saber para poder ser um pastor. É coisa mais pragmática, é mais como a igreja crescer, coisas mais da prática ali, de uma teologia prática, mas que é pragmática no sentido negativo, né? O pragmatismo no sentido negativo aí, de que o que importa é números, resultados e etc. Ok? Também é descrito essa liderança como uma aventura. Então, o treinamento não é muito focado, porque o Espírito vai conduzir. Tudo isso a gente percebe com influência do pentecostalismo, né? Essa ideia de que não precisa, a letra mata, o Espírito vivifica, então não importa muito o estudo, porque há uma confiança muito grande apenas na questão da espiritualidade e uma negligência da responsabilidade humana na questão do treinamento, certo? E, na verdade, pelo que o livro diz também, com citações aqui, até a questão dos dons espirituais não são importantes, porque qualquer um pode ser esse líder, que a ideia de dons espirituais de corpo é que os dons são variados. Então, a ideia aqui é que não há um dom específico para a pessoa ser um líder de célula, um pequeno pastor daquele pequeno rebanho ali. Então, toda essa linguagem vai nos apresentar uma liderança com baixo nível de preparo, pode ser com baixo nível até mesmo de escolaridade, de preparo também na questão da alfabetização, da escolaridade. E é dito aqui que as estatísticas dizem que esses líderes com menos escolaridade, eles até têm mais sucesso no método, têm mais resultado. Porque essa ideia do preparo, de passar conteúdo, de doutrina, de pregação expositiva, essa ideia é uma ideia opressora que assusta as pessoas. Elas não vêm para se sentir assim na célula, confrontadas, ou é uma coisa bem rápida ali, que ela se sinta agradada ali naquele contexto. Então, o preparo ele é até contraproducente aí nessa questão. Então, a pessoa, quanto mais simples, ela vai se dar melhor aí nesse sistema. E aí ele cita aqui que isso é uma questão do pentecostalismo, que dá pouco valor ao estudo da Escritura e à doutrina, e compromete-se com o analfabetismo teológico. Então, existe isso aí, pode parecer uma linguagem dura, mas é necessária. Então, é uma aversão que os pentecostais têm com a letra. Um adendo aí. Irmãos, eu conheço pessoas da igreja pentecostal que são estudiosos, com bibliotecas, que leem, que estudam a história da igreja. Não estamos generalizando, mas essas pessoas são um ponto fora da curva. Em geral, há uma tendência de dizer, não, a letra, não estude muito não, tenha cuidado, você vai se desviar, fazer seminário, você vai acabar se desviando, ficando na letra, vai abandonar a oração, a espiritualidade. Então, para concluir aqui, passar para os irmãos, para ver o que é que os irmãos têm a dizer sobre esse primeiro ponto, se tem alguma contribuição. Então, não é levado em conta dons, características, sexo, idade, estado civil, quanto tempo a pessoa tem na igreja, chegou, não importa a escolaridade, o preparo, você vai ser treinado aqui, em 6 meses, essa pessoa que acabou de chegar na igreja, já é o pastor de uma célula, de um grupo, de um pequeno grupo, debaixo da supervisão do pastor gestor, que é o pastor da mega igreja. Então, é altamente precipitado, mas todo mundo participa, né? Todo mundo está sendo treinado, todo mundo está na dinâmica dessa questão,
e isso faz a roda girar ali da coisa. Irmãos, algum comentário aí? O que é que vocês acham aí desse primeira exposição? Pode, Isaac? As paz, boa noite. É exatamente assim mesmo, reverendo. Cada pessoa que adentra a uma célula, ela é considerada totalmente capaz de ser líder, né? Estou com aquele manual, mais uma vez, eu trouxe aqui. E aqui tem assim, ó, só para embasar, né, que o reverendo falou, assim, a ideia é que todo mundo pode ser... A ideia de que o Espírito Santo lidera é uma ideia subjetiva, não tem especificamente dizendo como é que o Espírito Santo lidera, sabe? Tipo assim, aqui tem assim, 5 requisitos para ser líder de célula. Esse livro é um livro do César Castellanhos, que é o fundador do G12, né? E aí ele fala, tem um encontro pessoal com Jesus. Como é esse encontro? Esse encontro acontece no encontro deles. Existe um encontro chamado encontro com Deus. Então, esse encontro com Jesus é lá, só acontece lá. Então ele fala assim, como conseguir isso? Tem um encontro com Jesus. Para você ter encontro com Jesus, você precisa participar do ciclo da Universidade da Vida, que é quando a pessoa adentra, faz um curso de 9 semanas, no meio desse curso existe um encontro com Deus. E aí eles chamam isso de um encontro pessoal com Jesus. Aí ele fala depois, ser guiado pelo Espírito Santo. Aí é bem subjetivo a definição, né? Tenha tempo de qualidade com o Espírito Santo, cultive o seu relacionamento com ele, então é bem subjetiva a ideia. Aí ele fala, e aonde Deus enviar? E aí você vai lendo mais a fundo, você vai vendo que aonde Deus enviar é ser líder da célula lá. Não se desviar da visão celular. Então, não é exatamente ir aonde Deus enviar e sair de lá. É onde Deus enviar ali mesmo. Né? Abrir sua célula no seu bairro. Né? Aí ele fala assim, fazer parte da capacitação destino. Capacitação destino o que é? Capacitação destino é esse curso. Que no G12 ele dura 9 meses. Né? Então, eles chamam de capacitação destino. Antigamente eles chamavam de escola de líderes. Então você faz esses 9 meses, pronto. Terminou esses 9 meses, você recebe um certificado, literalmente um certificado, onde você vai colocar em sua casa, tal, e comprovando que você pode abrir uma célula. E aí ele fala, né, servir e ter a bênção do seu líder. Então, esses são os 5 requisitos. E a ideia, justamente essa ideia da liderança do Espírito Santo, é bem subjetiva. O Espírito Santo vai te guiar, tudo é o Espírito Santo, é um ímpeto do Espírito, é uma direção do Espírito, tudo vai surgindo desse jeito. Qualquer pessoa pode fazer. Uma pessoa que entrou na igreja hoje, 9 meses depois ela pode estar liderando uma célula, onde tem ali, às vezes, um crente que chegou na igreja ali tem 20 anos, vai ser liderado por um imaturo espiritual. Literalmente, por mais que tenha pessoas que saibam ler, que pega a Bíblia aí, não tem essa pessoa com 9 meses de fé cristã que seja desenvolvido para ser líder, liderar outras pessoas, pastorear, que é a ideia. Graças a paz, meus irmãos, também, mais uma vez, né? Corroborando com o que os irmãos falaram, né? Eu lembrei de uma frase do saudoso J.I. Packer, né? Quando ele está lá discutindo acerca dos gigantes de Deus, ele fala que, fazendo uma análise do nosso contexto, ele diz que os cristãos do nosso século, eles têm quilômetros de largura, né? Mas não tem nenhum centímetro de profundidade, né? E é justamente isso que a gente vê, né, por conta da influência desses movimentos, né, que não estão, como nós vimos no estudo passado, preocupados com o crescimento espiritual e doutrinário dos seus membros, né, que é uma atividade de pastoreio séria. Né? Então, como eles não estão comprometidos com essa atividade séria de pastoreio, o que vale é o método, né? Então eles vão se utilizar de todas as formas para aplicar o método, né? E, como o próprio autor vai falar aí, produzir aí crentes em série, né? É um método somente de produção de cristãos, vamos dizer assim, né? Pessoas que professam a fé cristã, né? E se a preocupação toda é com o método, né? Então a gente vai sair criando líderes, né? E isso é algo que a gente ouve muito quando está nesse contexto, né? Que todas as pessoas que chegam ali vai ser um grande líder de êxito, vai ser um líder de milhões, né? Eles têm a ideia de que, como Jesus, né, ele juntou para si discípulos, então nós temos que fazer a mesma coisa. Cada um tem que juntar para si discípulos, o que implica em ser o líder desses discípulos, né? Mais especificamente 12, né? Como essa visão aí está lá no modelo dos 12, né? Então a gente vê que claramente é algo que é fundado no mau pragmatismo, não é? Que se é para funcionar a qualquer custo, né? Não temos critério bíblico algum, né? Nós vamos só caminhar para multiplicar. Então,
Isso a custo do pastoreio das pessoas, não é? Então, se todo mundo é líder de todo mundo, a gente acaba tendo numa igreja que realmente não tem uma liderança, né, um pastoreio. Porque se todo mundo é líder, não há líder, né? Então, é isso. Isso. Irmãos, tem uma frase muito comum aí no meio evangélico, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? Frase de caminhão, né? Hoje em dia aí já. Sim, Deus ele é soberano, ele quem dá dons, distribui dons. Nós não temos dúvida que Deus pode capacitar quem Ele quiser, Ele pode usar quem Ele quiser, mas a ideia é que Deus vai escolher pessoas específicas para liderar, Ele não vai escolher todos para liderar. Ele não vai dar essa capacitação, esses dons de liderança, porque senão a ideia da igreja é a ideia do corpo. Então todo mundo vai ser olho, todo mundo vai ser boca, todo mundo vai ser... Deus não é o propósito de Deus. Ele pode fazer, poderia, se Ele quisesse. Mas a maneira que o Senhor revela que a igreja se organiza é que não vão ter todos os mesmos dons, não vão ter todos os dons de liderança. Então, ele diz aqui que o líder de célula eficaz pode ser qualquer pessoa desqualificada, sem perfil, sem liderança, sem dom algum. E essa é a característica de um modelo humano. Lá fora, pode até ser que com treinamento, nas empresas aí, pessoas que não têm um dom para, sei lá, para a área de vendas ou para outra área, mas ele passa por um treinamento, ele usa técnicas ali, e ele consegue ali desempenhar aqueles papéis. Mas a igreja é diferente, a igreja é o reino de Deus, existem aspectos espirituais aí da questão. Então, o líder, ele diz que os líderes são treinados nas próprias células. Assim, não há um treinamento específico para esse pequeno pastor, esse pastor do pequeno rebanho ali, daquela pequena célula. Não é como nas igrejas históricas, que ele vai para o seminário, e aí ele vai ter um treinamento específico para poder ser um intérprete, para conhecer, e também na área de pastoreio, de liderança, de missões, e todas as áreas da teologia. Então, um treinamento muito breve, e o treinamento é ali mesmo, né? Depois nós vamos ver como é que é, e Isaac conhece, tem aí no material dele, como é que é a reunião da célula. Acho até que você até já citou um pouco, né, na vez passada. Mas nós vamos retomar aqui que, na verdade, também não tem muito tempo, né, para pregação, essas coisas, e aí já é ali delegado, né? Então, Mariazinha, pronto, vai fazer o quebra-gelo da próxima, o outro vai liderar o louvor, o outro vai ser o facilitador do estudo. Na verdade, não é pregador, pastor, o nome que é dado é facilitador. É assim mesmo lá? Tem esse facilitador? Assim, essa linguagem não é muito utilizada lá, mas é chamada realmente de líder e tal. Mas ele sempre fala assim, ó, que não, conselhos para o desenvolvimento da célula, né? Ele dá um conselho aqui. Sempre tem um curto período de louvor. Ter uma atividade para quebrar o gelo com os participantes e fazer uma introdução ao tema. Prepare sua mensagem de forma criativa e simples. Então, ensine desde a primeira vez a importância da oferta, né? Então, tem todo esse aí. Mas nesse treinamento tem alguma questão de ensino doutrinário, de ensinar doutrina, a teologia sistemática, a teologia... Não. Pelo menos o que eles chamam de treinamento da capacitação destino, tem até um material aí também, posso trazer na próxima para a gente poder dar um pouco no pesquisado. O que acontece? É passada mais a ideia da visão mesmo. Ele tem 5 livros, por exemplo, o G12, ele tem a Universidade da Vida, que é o ingresso, é como se fosse um discipulado, né? A pessoa chegou na igreja, lá está na célula. A Universidade da Vida, ele parte muito do princípio do encontro, prepara a pessoa para aquele encontro, fala sobre a morte de Jesus, aí fala sobre... no G12 tem uma teoria dos 7 derramamentos do sangue, cada sangue curou uma maldição, então é aplicado isso aí tem um encontro e tal. Quando a pessoa vai para a capacitação de destino, o que é ensinado? De primeira a visão. Então é ensinado a visão, como chegou a visão, abraça a visão. Aí vem um módulo falando sobre o sangue de Jesus. Aí vem outro módulo falando sobre a família, a base da célula, da visão. Mas isso é tudo na célula, esse treinamento é todo na célula? Esse treinamento no G12 ele é feito na igreja, em turmas de domingo. Certo. Tem um treinamento de 9 meses. Lá realmente tem um treinamento. Para ser líder, você tem que ter esse certificado. Tudo demora 9 meses.
Mas o conteúdo é totalmente voltado ao tema da visão. Então, a visão dos 12. Aí tem um conteúdo prático de você ir para a rua, fazer, eles chamam de maior amor, né? E de vermelho, falar de Jesus, né? Do amor de Jesus, para treinar. Aí nesse treinamento também tem uma parte que ele obriga o líder daquela pessoa que está no capacitação destino, praticamente, a deixar aquela pessoa liderar uma célula, para poder ser treinado de fato ali na célula. Mas o conteúdo em si, desse treinamento de 9 meses, pelo menos no G12, que é o que eles chamam de capacitação destino, ele não tem nenhum aspecto teológico. Okay? Não tem nenhum aspecto teológico. O livro que o pastor Moisés cita aqui, Crescimento Explosivo de Igrejas, né, ele diz: 6 meses geralmente é tempo suficiente para que você desenvolva um novo líder para pastorear uma célula. Então, assim, irmãos, eu entendo que para você preparar uma liderança numa igreja, uma liderança que tem todo um processo de discipulado, de andar junto, eu sei que é muito tempo. Eu acho que pelo menos assim, 5 anos, talvez 10 anos, um pastor trabalhando numa igreja, para ele deixar ali pessoas preparadas, que foram influenciadas. Eu acho que 1 ano, 2 anos ainda é pouco, 3 anos, entendeu? Vai demandar muito tempo, porque a vida das pessoas é corrida, né? Elas não vão viver, elas não vão parar para fazer, em meio, quando eu digo assim, esse tempo, porque as pessoas vão estar aprendendo aos poucos ali, com treinamentos, com várias questões. Então, 6 meses é muito pouco, né? Só um exemplo em relação a isso. Eles chamam de Timóteo. Todo líder tem um Timóteo. O que é o Timóteo? O Timóteo é essa pessoa que está sempre preparada, que está na célula. Eles chamam de Timóteo. Eles usam o exemplo de Timóteo, e se você for para a própria Escritura, você vê que o próprio Timóteo não só levou 9 meses ou 6 para ser preparado por Paulo. Não é um exemplo que eles utilizam, eu falei porque o senhor falou sobre a questão do tempo, e realmente eles usam esse termo de Timóteo. Você tem um Timóteo, quem é seu Timóteo? Aí pergunta, quem é seu Timóteo? Esse Timóteo é que vai liderar a próxima célula. Sim. Então, até o próprio termo que eles usam de Timóteo não se encaixa na Escritura. Pela ideia aqui do material, eles são avessos ao longo tempo. Então, até porque a célula ela tem uma rotatividade, né? Depois, aquela célula, depois de 6 meses ali, ela já se reorganiza com outras pessoas, então é tudo muito rápido mesmo, certo? Cursos extra de liderança não enfatizam doutrina, mas apenas estratégias de crescimento, certo? Então, pelo jeito aqui, né, pelo que é dito aqui, então realmente não tem foco doutrinário. E não, parece que não gosta muito também, né, dessa ideia, né? Não, assim, não vai agradar, né? Se tiver doutrina, não vai corroborar com a ideia de crescimento. Não vai agregar, não é isso? É aquela ideia, né, de que a letra mata, como a gente já explorou aqui, né? Porque é o que eu escutava muito, né? Principalmente quando a gente começa a estudar, né? A se aprofundar. Qualquer cristão dentro de uma igreja dessa que comece a se aprofundar em doutrina, né? Comece a estudar de verdade as Escrituras, ele vai ter certo conflito. Por quê? Porque se é uma igreja que é fraca doutrinariamente, você vai encontrar uma disparidade ali, né, entre o que está sendo ensinado, que é totalmente fraco, né, teologicamente, e o que você tem aprendido, né, às vezes as redes sociais aí, o YouTube, né, abriu muito as portas para o entendimento de muitas pessoas, né, com o alcance da verdadeira doutrina, da mensagem verdadeira do Evangelho, né, e há um ponto de conflito, né, porque a doutrina fraca vai bater com a forte e não vai se sustentar, né? Então, muitos cristãos vivem em crise, né, dessas igrejas, porque tem ali um ciclo de amizade e tal, né? Tem um vínculo muito forte com as pessoas da igreja, né? Muitas vezes não querem sair. Tem pessoas que abandonam mesmo, né? Como foi o meu caso, como foi o caso do irmão Isaac também, né? Então, essa ideia de que se você está estudando demais, você está procurando doutrina, né? Você está se envolvendo muito com a letra, né? Aquela interpretação falaciosa do texto de Paulo, de que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a letra não é interpretada no texto como a letra da lei, mas é a doutrina. Se você... Primeiro que eles têm um entendimento deturpado de doutrina, né? Para muitos, quando se fala em doutrina, geralmente se pensa em usos e costumes, né? A mulher aqui não pode usar calça, ou não pode ter cabelo cortado, o homem tem que se vestir dessa forma, daquela forma, né?
que estão ligados a usos e costumes, mas quando você fala de doutrina, o que vem ao primeiro pensamento deles é isso, né? É questão de usos e costumes. Mas quando você fala em teologia, por exemplo, aí entra essa questão da letra, né? Não, você está aí muito na letra, né? Você precisa mais do Espírito. Por quê? Porque a célula é uma aventura do Espírito, né? Se a célula é uma aventura do Espírito e você, de certa forma, está querendo mostrar ali, não, o texto diz isso, isso e isso, você está impedindo que o Espírito fale, né? Impedindo que o Espírito haja, porque você está regulando o texto, né? Que na verdade é o que a gente tem que fazer, é mostrar o texto como ele foi escrito, né, e como ele pode ser aplicado às nossas vidas. Então, se a ideia é ser uma aventura do Espírito, né, então você não pode ter doutrina, tem que deixar o Espírito agir livremente, né, guiando aí a heresias e várias atrocidades, fazendo não o que o Espírito bíblico, o que Cristo fala sobre o Espírito, né, que é nos guiar a toda a verdade. Então, irmãos, é um modelo de igreja, né, como ele diz aqui, o que podemos dizer de uma igreja que a sua liderança, né, não prega a palavra, ou tem métodos desvinculados da palavra? Uma liderança desprovida de dons espirituais, escolaridade baixa, sem pré-requisitos, perfil ou qualificações, que foi treinada ali junto com os outros membros, não teve um treinamento específico. Então, segundo o pastor Moisés, ele é bem duro aqui, né? Ele diz assim, a melhor conclusão a qual podemos chegar é que essa visão de liderança veio para destruir a igreja de Cristo. Então, esse movimento ele é destrutivo da verdadeira igreja. Segundo, se a gente parar para analisar o que a Bíblia diz, irmãos, aqui é sério, a gente fala, são palavras duras, e até algumas pessoas podem se ofender, mas que a gente precisa falar, isso precisa ser dito. Há uma ameaça, essa questão, a fé reformada não é só soteriologia, é também a base, mas doutrina da igreja, a gente se concentra ali e fala sobre a justificação pela fé e tal, enquanto isso a eclesiologia, a igreja está se acabando em ruínas, o humanismo, o pragmatismo, essas coisas estão destruindo a igreja. Tem-se igrejas que, como vamos ver mais na frente, que não tolera o ensino, não aceita, odeia a figura do pastoreio bíblico, não consegue se adaptar à ideia do pastor, segundo o modelo apostólico, o modelo bíblico. Então, tudo isso é um problema. E, finalmente, também ele diz aqui, a outra conclusão, que esse movimento pode fazer o grupo crescer, mas é impossível fazê-lo amadurecer. Colocar a igreja aos cuidados dela mesma, iludir as pessoas com a falsa ideia de que todas são líderes, responsabilizá-las por se autotreinar apenas com autoexperiências, apressar o suposto treinamento de tais líderes, tentar explodir o crescimento da igreja, é uma excelente proposta para perverter o evangelho e mundanizar a igreja de Cristo. Então, não há caminho para amadurecimento nesse sistema. Não há como... Você não vê, segundo o próprio testemunho aqui do autor, igrejas que usam esse modelo de célula com igrejas maduras. Você não vê esses pastores de mega igreja como referencial teológico na história da igreja, na igreja de Cristo. Eles não se tornam, eles não chegam a esse patamar. Então, esse sistema não é bíblico, não está no Novo Testamento, e ele abre portas para a entrada de heresias e governos totalitários e tirânicos. Eu quero perguntar para os dois, o que é que vocês acham aí? Se esse modelo, diante desse argumento, da superficialidade, da imaturidade, se a igreja, como é que fica a situação da igreja diante de heresias ou de aqueles que vêm para dominar o rebanho e essas coisas? Sim, na realidade, o que eles ensinam? Eu não sei se Emerson ouviu já esse termo, mas eles usam muito o termo palavra rema. Né? Eles gostam muito desse termo palavra. Deus tem uma palavra rema. E aí, eu já ouvi em muitos lugares mesmo, e é falado abertamente, tem um sentido oculto na palavra de Deus. Tem algo oculto que Deus quer revelar só a você. Então, a ideia é que a Bíblia não tem uma interpretação única, é uma interpretação fiel. Cada um pode ter a sua interpretação. Então, se Deus revelou a um, pode revelar a outro. Se o líder lá carismático teve uma revelação, Deus pode dar a você também. Então é isso que eles levam todo mundo a pensar. Eu posso ser um líder, eu posso ser... Essa aventura, né, do Espírito Santo que eles falam aí, é essa aventura mesmo, de você sentir
E aí você ouve direto alguém falar, eu tive um ímpeto do Espírito Santo, eu tive, sabe, e ainda usa o nome de Deus em vão. Porque usa aí, Deus, aí você vê assim, por exemplo, acontece muito no altar, no púlpito ali, subir pessoas despreparadas. Esses líderes sobem no púlpito. Porque o que é que dá notoriedade numa igreja em célula? É você ser um bom líder. Você ser um líder que frutifique. Então, se você é esse líder, normal, vai culminar em você subir no púlpito para pregar. Porque você tem um exemplo, sua vida é um exemplo, sua célula é frutífera. Então, essa pessoa sem preparo, que já lhe deram um grupinho ali, vai pregar. E aí chega lá, ele prega aquela revelação que ele teve, né? Aí você ouve absurdos de dizer que a igreja é um lugar secreto, já ouvi esse tipo de coisa, né? E o líder carismático ali, ele desenvolve várias coisas. Por exemplo, tem uma teologia aí, uma teologia não, né? Uma revelação dos 7 derramamentos do sangue de Cristo, segundo César Castellães. Jesus derramou seu sangue por sete ocasiões, que curou as 7 maldições do Éden. E aí por aí vai. E aí ele aqui nesse livro mesmo ele indica você ler o livro dele. Aí você pega outro livro, está lá dizendo, dê o livro tal para entender tal assunto. E aí vai plantando essas informações, essas coisas, aí ensina você a orar. Se você orar e aplicar o sangue, diferente não vai acontecer. Se você estiver orando pela sua vida financeira, você tem que aplicar o sangue que caiu da coroa de espinho. Se você quer saber que curso você quer fazer, você tem que aplicar o sangue dos pés, que é o sangue do propósito. E aí, se você não aplicar certo, não funciona, e as pessoas começam a fazer disso, começam a fazer realmente esse tipo de orações. E aí, essas heresias vão entrando, e as pessoas lá, pela imaturidade, confundem isso com espiritualidade. E aí, essa confusão que causa a imaturidade, a fé errada, a fé errônea leva ao inferno. Nós precisamos falar disso, falar abertamente. E porque a fé em Cristo ela é racional, né? E isso não é ensinado. É ensinado esse emocionalismo, esse sentimento, né? Esse ímpeto, né? Essa aventura realmente que o autor fala aí, que realmente, na realidade, esse tema aventura está no livro Crescimento Explosivo de Células. Nem o autor só usa, né? O reverendo só usa aí o termo que ele utiliza, mas realmente eles tratam isso como uma aventura do Espírito, onde você é conduzido e existe um sentido oculto na palavra, que você pode ter um sentido agora para mim. A palavra serve para agora, para um momento agora, para outra pessoa serve para outra coisa, e aí por aí vai. E heresias aí, Emerson? Realmente, né? É o que a gente falou na última vez, né? Que o movimento ele não se preocupa muito com o estudo bíblico, né? Se fundamentar biblicamente, não é uma preocupação deles. O que importa é o Espírito falando diretamente, né? E como a gente está no contexto, né, hoje, né, do G12, né, que é o que está mais em vista aí, sempre gira, como a gente falou, em torno daquele grande líder carismático. Pelo menos essa foi a minha experiência, né, quando eu tive numa igreja desse modelo, né, em que aquele grande líder carismático, para muitos, em algumas igrejas, é um grande bispo, né, que comanda e que recebe diretamente a revelação. Em outras igrejas é um grande apóstolo, né, que é esse líder carismático que recebe diretamente a revelação, é o sacerdote, é o que está ali intermediando entre Deus e a igreja, né? Então eu já ouvi muito, assim, chegar num domingo de manhã na igreja e a gente escutar do grande líder, né? Não, Deus tem me falado durante essa madrugada, a revelação que Deus tem trazido para mim durante essa semana para vocês é tal e tal coisa, não é? Então, se nessa ideia aí, né, de que Deus está trazendo revelação diretamente, que os dons revelacionais não cessaram, né? A Bíblia não é suficiente, precisa-se de intermediários que tragam a revelação diretamente. Se isso é verdade, né, nós sabemos que não é, mas nesse contexto de igreja, se isso é verdade, tudo o que disser é válido, né? Por quê? Estamos num ambiente em que não há critério de julgamento bíblico por parte dos próprios membros, né? Então, se os membros não têm preparo, né, para maturidade para discernir, tudo o que for dito, até que se contradiga com a Escritura, vai ser aceito, né? É justamente por isso que eles torcem para o analfabetismo bíblico, porque é muito mais fácil você manipular uma multidão leiga, não é? Que não se preocupa em estudo, em saber o que está sendo dito, né?
Que não é o exemplo que a Bíblia nos dá, né? Quando Paulo vai citar ali os bereanos, né? Ele vai aprová-los porque eles estavam conferindo aquilo que Paulo estava dizendo, se era de acordo com as Escrituras, né? Isso não é incentivado, né? Se você confere, se você questiona, se você se põe, né? Algum contraponto, se houver uma doutrina que contradiga as Escrituras, você vai ser, não é essa boa atitude que a Bíblia está recomendando, que você vai ser louvado dentro dessas igrejas, né? Então a gente vê muita confusão, né? Muitas heresias, e uma das que mais me chamavam a atenção na época era a questão dos atos proféticos, né? É uma doutrina que é antiga, né? Uma ideia que é antiga dentro dessas igrejas, né? Mas que se popularizou com o movimento do G12, né? O que é que são atos proféticos dentro desse entendimento? Atos proféticos são atitudes, né? Isso está muito ligado ao movimento lá de batalha espiritual e tal, com a Neuza Etioca, né? Que é das grandes bastiões aí do movimento de batalha espiritual. O ato profético são atos que você faz, né? Aqui na terra, com elementos naturais que conectam a terra com o céu, não é? Tanto que para eles a ceia do Senhor não é um sacramento, não é uma ordenança do Senhor, é um ato profético, né? Porque usa-se de elementos naturais para se conectar com o céu. Então, teve uma experiência que eu passei de uma pessoa que, no desejo de trazer uma estrada para ligar um bairro ao outro, né, ela falou, não, o que é que a Bíblia diz que é uma referência de coisa boa para a conquista de uma terra, né? É a terra que manda leite e mel. Então a gente vai passar 7 semanas jogando leite na estrada de um lugar ao outro, depois 7 semanas jogando mel, né? Que são elementos naturais, mas que com a fé da pessoa conecta com o céu e Deus. Então são coisas totalmente alheias às Escrituras. Eles usam, né, alguns textos, né, usam lá o texto de Elias, o texto de Abraão, né, a próprio texto da ceia, né, que é um sacrilégio para mim. Hoje, no meu entendimento, é um sacrilégio usar esse texto para justificar essas heresias, né? Mas se você for observar no ambiente, como essas igrejas, elas estão muito preocupadas em atmosferas de espiritualidade, não é? Se você for observar, passa um ar de espiritualidade muito grande, né? Nós estamos se conectando diretamente com Deus através dessas coisas, né? Desses atos proféticos e tal. Mandinga gospel. Isso, a famosa mandinga gospel, é verdade. É isso que era muito chamado, né? Então, a gente está se conectando com Deus, então passa um ar de espiritualidade e lhe faz a pessoa que está chegando nova na igreja, né, imersa naquele ambiente de histeria coletiva, né, em que vamos nos conectar com Deus através de atos proféticos e tal, são atos de fé que passam a espiritualidade, né, que na verdade marcação de território, né? Isso, a conquista marcação de território, o Gil bairro, também, né? Eu me arrependo de muitas coisas assim que eu envolvi nessas esse analfabetismo, né? Era uma fase de analfabetismo, Deus perdoa, né? Mas realmente é isso, por isso que é torcido para o analfabetismo bíblico dentro dessas igrejas, né? Porque o que o líder maior ali, o grande apóstolo ou o grande bispo receber diretamente não vai ser questionado, né? Porque não tem critério de questionamento, e vai ser passado adiante, né? Nessas pequenas reuniões e tal, e vai gerando mais cristãos em série, né? Cristãos em série dentro dessas igrejas. Corroborando aí, irmãos, que você falou aqui, ó, página 27, né, do livro Manual de Células do César. Ele fala sobre os 10 mandamentos da célula. Aí ele diz assim no 4, o mandamento 4, né, tem 10 mandamentos. Trabalhar a célula no campo espiritual. Aí ele fala assim, ó, o líder de célula deve afastar-se da superficialidade e lançar-se ao trabalho espiritual de sua célula. Eles são bem subjetivos. Ele fala isso aí, larga aqui o versículo Efésios 6,18. Ele fala, nunca deve esquecer que tudo que você quer ver no plano físico deve primeiro conquistá-lo no espiritual. E isso requer um trabalho mais profundo de jejum. Jejum, entenda-se, eles fazem jejum de doce, jejum de refrigerante, 7 dias de jejum. Aí tira doce num dia, tira açúcar no outro, farinha no outro. Aí diz, oração e guerra espiritual, aplicando os 7 derramamentos do sangue de Jesus. Aí diz que isso aqui é o preparo espiritual. É verdade, né? Assim, eu só vou fazer uma observação acerca do texto aqui do irmão
Moisés, né? Isso. Do irmão Moisés, é que ele é um texto assim que é escrito, pelo que eu estou vendo aqui na data, né, de publicação dele, que é 2005, é escrito já num contexto, assim, às vezes fica um pouco uma disparidade sobre o que a gente está falando aqui, né? Muitas vezes a gente está entrando nessa questão de que das igrejas nas células, né? Mas a gente fala muito das igrejas que estávamos e tal, e que era centralizada nesse grande líder, né? É porque o negócio vai se desenvolvendo e vai piorando com o tempo, né? Eu acho que nesse contexto que o pastor escreveu esse documento, ainda estava muito nessa questão das células locais, ainda não tinha essa centralização nessas igrejas do G12. Eu acho que o G12 ainda não era tão conhecido, né? Então o negócio mudou para pior, né? O que já era ruim se tornou pior. Por isso que a gente, às vezes, pode parecer que está diferente, né? Mas a gente está falando de um contexto mais atual, né? E é realmente nesse sentido aí, né? De ligar e desligar coisas na terra e tal, e passa essa falsa espiritualidade, né? Que é puramente sensitiva. Tem essas heresias aí que os irmãos citaram de misticismo, essas coisas, mas tem outras questões que são mais até teológicas mesmo, que ele cita aí a questão de que, na verdade, parece uma coisa democrática o sistema de célula, porque você dá liderança para todo mundo, você tira a liderança daquela figura pastoral e distribui, loteia a liderança, mas isso aí é ilusório, porque, na verdade, o sistema de liderança da igreja em células é o episcopado monárquico, porque existe um que detém o poder absoluto. Porque se você está dando errado ali na célula, ele vai lá e fecha aquela célula e abre em outro lugar, ou então tira você e coloca outro. Então, existe essa figura que supervisiona aí, que é o pastor da mega igreja. E então, isso é um retorno ao romanismo, né? Há uma ideia, ele cita aí, que essa ideia, um governo episcopal monárquico, é sujeitar o povo à mesma degradação do catolicismo romano, né? Um povo debaixo do conhecimento da palavra se sujeitar a um governo desse, um episcopado desse. Então, veja que a questão, por exemplo, para nós, o arminianismo é um caminho de volta para Roma, em certa medida, na questão da doutrina da salvação. E a gente se preocupa com isso, de pregar a eleição, que Cristo morreu pelos eleitos, de dizer, não, nós somos reformados, calvinistas. Mas, muitas vezes, essa influência, esse retorno ao romanismo pode estar vindo pela via da eclesiologia, dessa mudança que a gente vai acolhendo, não vem assim o modelo formatado inteiro, a igreja não aceita, mas ela vai pegando elementos ali e vai criando esse sistema, um Frankenstein, né, uma mistura ali, uma coxa de retalhos. Mas o fato é que, além dessas heresias aí, tem essa questão mais estrutural, né, que para nós não deixa de ser uma heresia, essa ideia aí de um líder, né, de um pastor, como um papa, né? Porque você vê que o papa ele é o grande bispo lá de Roma, né? E ele é pastor, em tese, sobre as pessoas, os católicos do mundo todo. E não é, porque ele não pastoreia. Então, esse líder dessas mega igrejas, que tem 30 mil pessoas, 130 mil pessoas, como a do Po Yong-Chu, eles, na verdade, não são pastores desse povo, desses milhares de pessoas, mas é um sistema monárquico, né? E é triste ver que escraviza as pessoas, é uma tirania, né, ali, uma autoridade usurpadora, certo? Então, com relação a essa questão desse sistema, vocês têm alguma coisa a dizer sobre a questão desse meio aí de retornar ao romanismo por meio desse governo episcopal? Na realidade, é algo que faz necessário. Se não houver esse tipo de governo lá, não tem como uma igreja subsistir. Por quê? Pela imaturidade de seus membros, é preciso de um guia. Então, necessariamente se precisa desse vai fragmentar. Isso. Necessariamente precisa desse líder carismático. Geralmente, esse líder carismático, ele pela conversa, pelo aquele misticismo todo, ele convence de que a família dele é uma geração sacerdotal. Então ele unge filho, unge filha, unge mulher, unge sogro. E aí o poder da igreja fica todo na mão dessa família. E se você for observar, estudar as igrejas, na internet você vai ver lá, né?
as igrejas que têm célula, pode observar que todas têm em comum uma família que domina aquela igreja, né? Igrejas grandes no Brasil, que trabalham com a questão de pequenos grupos, observe que tem famílias que estão há 20, 30 anos na mão do mesmo pastor, daquela família, é a família dele que coordena. Então, isso é muito comum. Precisa disso, porque senão não há uma gerência do lugar. E assim, como o Emerson falou, ele foi escrito no período 2005, né? Muita coisa evoluiu. Esse pastor hoje gerente, ele tem vários subgerentes. Então, quem fecha a célula é o subgerente, né? Nem ele. Ele tem ali ele é o líder de 12, vamos dizer assim. Esses 12 são mais de 12, mais líder de 12. E são esses líderes, por exemplo, até um membro ali da última célula, se ele tiver 3 células na célula dele, ele vê que não está frutificando, ele mesmo tem autoridade de mudar, de fechar, de abrir uma outra. Então, realmente, esse poder do pastor fragmenta para a igreja. Ele não pastoreia, ele faz a gerência e também ele toma conta. Então, por isso que pode acontecer na nossa igreja, é óbvio, mas acontece mais em igrejas que têm um próprio estatuto, onde ali alguém chega e o estatuto some e não tem mais cultos. Não tem aquele culto anual que a gente faz aqui, por exemplo, de prestação de contas, né? Não existe isso. E se você em algum momento questionar, você é taxado de uma pessoa gananciosa, você está questionando as coisas de Deus, né? Você quer saber por quê? Você faz o seu papel, cumpre o seu princípio de ofertar, de primiciar, de dizimar, e Deus, cada um vai dar conta a Deus, e assim, não tem prestação de contas, e aquela imaturidade espiritual convence de que aquilo é normal. E para consolidar essa ideia de que é um retorno ao romanismo, né? É a própria ideia da liderança, qual é a eclesiologia, né, que eles têm, que você pode ver, pelo menos, na história da evolução desse movimento, né? É a questão da restauração do ministério apostólico, né? Durante todos os séculos da história da igreja, né, a gente teve as divisões básicas de eclesiologia, né? Era a visão episcopal, a visão de Roma, não é? A visão presbiteriana, né? A visão da pluralidade de bispos ou de presbíteros, né? E a visão congregacional. Essas basicamente eram as principais, né? Se você for pegar qualquer manual de teologia histórica ou de teologia sistemática, você vai ver que basicamente se dividiu entre essas 3 posições, né? Só que no nosso século, né, a partir do século XIX para o século XX, né, se houve essa questão da restauração do ministério apostólico, né, que começou com o John Kelly, né, nos Estados Unidos, sobre a premissa de revelação de Deus, né, que por que não trazer novamente, né, o modelo bíblico, o modelo dos apóstolos, o modelo de Jesus, né? Se Jesus, que foi o apóstolo por excelência e tal, trouxe para si os apóstolos, e os apóstolos fizeram discípulos, né? Então nós vamos, né, com base nessa premissa aí de resgatar o modelo de Jesus, tanto que você vai ouvir muito hoje se falar no modelo de Jesus, dentro desse movimento, né? E também com base nessas revelações, né, de que Deus estaria, para o crescimento da igreja na nossa geração, restaurando o ministério apostólico, né? Não seria mais a visão da IURD, né, como a gente muito vê que é do bispo, né, que ainda não mudou. Mas agora vamos para um patamar superior, o patamar do grande apóstolo, né? E não satisfeito com essa ideia do grande apóstolo, porque foi um crescendo o número de apóstolos, né, no Brasil e nos Estados Unidos, se criou também a figura do pai apóstolo, né? Que era o pai dos apóstolos e tal. Então você vai ouvir muito dentro desse movimento essa ideia do pai apóstolo, né? De sempre esse jogo de alguém querendo ser maior, querendo ser o cabeça da igreja, não é? Que eu acho que a igreja, quando ela se degenera, né, ela sempre tende a criar um cabeça para a igreja que não seja Cristo, né? Como nós entendemos na nossa teologia reformada, né, teologia bíblica, ou qualquer boa teologia, vai desembocar na ideia a ideia bíblica de que Cristo é o cabeça da igreja, não é? Mas quando a igreja se degenera, ela sempre vai tender a esse lado, de colocar ali um monarca superior, se não um bispo vigário de Cristo, como nós temos em Roma, né? Esse falso vigário, ou
apóstolo de uma grande cidade ou o pai apóstolo de uma grande nação, né? Ou um poder paralelo, né? Um poder estatal, sim, o também. Estado também assumir, ou um poder paralelo. Dessa forma também, né? Então sempre vai tender para colocar qualquer outra coisa que não seja Cristo como o verdadeiro cabeça da igreja, né? Irmãos, e aí assim, o texto ele avança, ele faz um movimento agora, voltando para a questão do analfabetismo, né, da falta de instrução. E assim, irmãos, nós entendemos que o evangelho tem que ser pregado a todos, e independente da classe social e da questão da formação, se a pessoa não teve oportunidade ou teve, não temos nenhum problema com relação a essa questão. Mas, quando o evangelho chega numa família, ele muda a cultura, ele vai promover a educação, a leitura, os pais que se convertem, e quando eles têm filhos, eles vão apresentar, no nosso caso, trazer para o batismo, eles fazem votos de que vão educar os filhos no evangelho, que vão dar educação para que os filhos possam ler a Bíblia. Então, uma constatação do reverendo Moisés aqui no seu material é que esse movimento, infelizmente, né, uma triste constatação, e que cabe a nós, né, nos cabe aqui como brasileiros, ele funcionou em países de terceiro mundo, no caso o Brasil, ou países, no caso da Coreia, que é um país mais desenvolvido, onde teve êxito. Mas quando ele fala assim da questão da educação, porque assim, penso que os orientais é totalmente diferente do americano, que tem toda uma história com relação à igreja. Lá haviam religiões animistas, e eles não têm uma tradição cristã, eles não estão vinculados a uma tradição cristã. Então, funcionou lá, né, surgiu, só que no contexto pentecostal lá da Assembleia de Deus, né, com Paul Yong-cho. Então, as igrejas de célula têm tido êxito na Coreia e alguns países de terceiro mundo, mas estranhamente não deu certo nos Estados Unidos. E aí a pergunta é, por que não deu certo? Certo? Por que lá não funciona? As igrejas não se transformam em mega igrejas na América, igrejas de células. Se lá é um lugar onde tem tantas igrejas, é o lugar onde envia mais missionários, as igrejas, historicamente, né, um país protestante. Então, ele cita aqui que uma das razões para isso é o espírito de independência que existe na cultura americana. Então, o americano é um povo de liberdades. O americano ele não vai se submeter a um sistema tirânico. Ele não vai entregar a liberdade dele para alguém ficar mandando se ele vai para a esquerda ou para a direita e tal. Ele não vai, é um povo acostumado com liberdade. Certo? Ele diz assim, esse estilo de vida que pessoas prestam conta e se tornam responsáveis umas pelas outras, no americano ele vai lá, ele se vira, ele tem um espírito mais livre. Outra razão, ele diz aí, né, é que, mais à frente aqui, outra razão é essa questão doutrinária mesmo, que o americano, as igrejas, lá há uma base histórica, as igrejas históricas, um modelo bíblico, fortemente embasado. Então, o americano, quando ele pensa em igreja, ele não vai para a sociologia. Ele não vai procurar na questão pragmática, em primeiro lugar. Ele, assim, de modo geral, não estou dizendo que lá não tenha pragmatismo ou desvios doutrinários, mas ele está explicando, assim, de modo geral, por que não funcionou como em outros países, né, o movimento lá. A gente sabe que tem muita coisa, né, não estamos idealizando país nenhum e cultura nenhuma, mas é uma cultura bem mais solidificada na questão da tradição cristã. Então, os defensores do modelo em células afirmam que o movimento não deu certo nos Estados Unidos por causa do espírito de independência da cultura americana. Ponto para o americano, né? Se é isso, então é bom para eles, né? Isso pode nos levar a entender as razões por que as células deram certo na Coreia e em países de terceiro mundo, por causa do espírito de subserviência a poderes tirânicos. A hierarquização, hierarquia. O oriental é muito mais acostumado a essa ideia de ter um cara lá mandando e ele está tranquilo, a cultura dele é assim. País de terceiro mundo, também as pessoas, a gente vê que é muito forte essa ideia de submeter ao líder carismático, de alguém lá gerenciar. Ao mesmo tempo, enquanto delega ali, né, o nosso povo gosta de uma democracia também,
mas gosta também, ao mesmo tempo é uma coisa meio esquizofrênica, gosta de ter a democracia, de ter o poder ali na sua mão, mas gosta de ter aquele líder carismático, ou seja, de não ter a responsabilidade final, né? Tem autoridade, mas quem responde finalmente é aquele líder que está ali cuidando. Então, não deu certo, né, nos países, nos Estados Unidos, e deu certo, ele diz aí na Coreia e países do terceiro mundo, por causa do espírito de subserviência. É possível que o baixo nível doutrinário desses grupos seja um excelente fator para colaborar com o seu espírito de subserviência. Então, a falta de conhecimento. Então, quem na igreja, como o Emerson falou aqui, estudou sistema de governo, os sistemas de governo, as pessoas não se preocupam com isso. A igreja presbiteriana é bíblica, beleza, elas vêm e se tornam presbiterianos por algum motivo ou outro, mas às vezes nunca estudou o sistema de governo. Por que que nós não somos episcopais? Por que que nós não somos congregacionais? Tem pessoas que estão tempos na igreja presbiteriana e não entendem ou não se importam, acham que isso não é importante, mas veja que isso nos preserva de ser levado por ventos de doutrina. Então, ele cita mais aí, ele diz o seguinte: os americanos sabem o que querem em matéria de cristianismo, porque herdaram a bagagem teológica dos cristãos europeus reformados. Então, o americano sabe, ele quer, em geral, ele está falando generalizando, né? Não de casos específicos. Então, eles têm uma bagagem, eles procuram outras coisas na figura do pastor, na figura da igreja. Quando eles vão a uma igreja, a expectativa é outra. Não é que tenha um megatemplo, e grupos, e bajulação, e esse tipo de liderança aí. Certo? Enquanto que a igreja da Coreia e países de terceiro mundo nasceram em culturas de religiões de mistério, animismo e catolicismo espiritualista. Então, o misticismo do Brasil, do catolicismo popular, místico, de religiões de mistério, de animismo, você vê que essa coisa da nossa cultura indígena, dessas mandingas, isso aí está na nossa cultura. Essa coisa meio, né, de voodoo, de coisas... Está na nossa antropologia. Né? Aqui na Bahia tem a questão da religião afro, dessas questões de tomar lá da cá, com esses espíritos aí, que afetou até mesmo o catolicismo popular. Então, se você fizer um estudo antropológico, antropologia mesmo, não falo nem antropologia teológica, não, antropologia cultural, você vai perceber que tem até razões antropológicas pelas quais um modelo desse humanista, um modelo desse funciona muito melhor. Então, veja que é um modelo que ele vai argumentar que não é bíblico, porque é um modelo que funciona só num lugar e em outro não. Deus não deu um modelo que vai funcionar só no Brasil, ou só na Coreia, e não vai funcionar na Europa, nos Estados Unidos, não. O padrão bíblico é um só. Certo? Os líderes do movimento das células acham que os primeiros líderes da igreja apostólica eram novatos, que estavam pouco tempo na igreja, e pensam que a liderança da igreja moderna em célula imita a igreja apostólica. Então, o pentecostalismo, ele vê assim, mas eles eram analfabetos. Sim, mas eles fizeram um seminário lá com Cristo, andaram 3 anos. Quando João ele vai escrever o Evangelho, ele já está velho, ele escreve já em grego. Né? Eles aprendem, depois eles desenvolvem. Eles eram pessoas leigas, mas que foram treinadas. E que, claro, dentro das suas características, mas não eram novatos, não eram neófitos. Eram judeus que receberam todo o judaísmo ali e depois receberam de Cristo o Novo Testamento. Tinham dons do apostolado, os dons extraordinários, eram verdadeiros apóstolos. Então, longe de ser pessoas novatas, não instruídas, pelo contrário. Certo? Então, eles tinham um profundo conhecimento do Antigo Testamento e não eram neófitos. Certo? Então, não tinha seminário na época, né, mas aprenderam com Cristo e com certeza buscaram se desenvolver ali também para pregar, né, o melhor possível. Né, Paulo já tinha outro pano de fundo, tinha outras condições, mas eu creio que os outros apóstolos eles continuaram se dedicando à palavra, ao estudo, à busca de, claro, que tinham os dons espirituais, mas também
anunciar o verdadeiro evangelho. Então, tem essa questão da educação, irmãos. Então, infelizmente, é triste, e isso não é uma coisa preconceituosa, não. A gente tem que fazer uma análise, que a nossa educação, o nosso nível cultural, o nosso país tem um déficit educacional. E que isso afeta, claro que a salvação é do Senhor, quando Deus converte, Deus é soberano, mas é cultural que o nosso povo não gosta de ler. E aí você se converte numa igreja pentecostal e lá você vai ter um ensino espiritual de que, não, a letra mata. E aí é claro que você vai encontrar crentes que não gostam de ler a Bíblia, que não gostam de ler um livro, que não quer pensar, raciocinar, que não quer analisar. Entende? Então, é por isso também, volte aí que nas missões lá do passado, os protestantes históricos colocavam uma escola do lado da igreja. É por isso, porque os americanos, eles entendiam, criam que a salvação era do Senhor, mas que havia uma barreira cultural a ser transposta para que aquela cultura entendesse o evangelho intelectualmente, claro que o Espírito é que faz descer para o coração, mas que é necessário a pessoa ter a sua mente iluminada, que é necessário o conhecimento e o estudo. Isso abre portas, em certo sentido. E, embora, volto a afirmar, Deus pode converter loucos, né, pessoas que não têm cultura nenhuma. Não estamos negando o poder de Deus, a soberania de Deus nessas questões, mas não podemos negar que a falta de conhecimento abre porta para a heresia, para interpretações erradas. A pessoa pode ser crente, mas ser um crente fraco, um crente aberto ao engano, um crente que não consegue ter uma teologia sólida ali, uma base firme, certo? Então, comparar os líderes, ele diz aí, os líderes de hoje dessas igrejas com os apóstolos é covardia, né? Porque eles tinham dons miraculosos de apóstolo, revelações, igual os profetas, eles tinham autoridade do assim diz o Senhor. E aí você pega um indivíduo que não tem educação, né? Não teve uma criação cristã, não tem dom nenhum da parte de Deus para ser um pastor, né? É uma pessoa que às vezes é semi-analfabeta, não sabe ler um texto, não consegue coordenar nada ali, não consegue interpretar. E é isso que a gente vê nas igrejas hoje. Então, assim, você às vezes vê que as pessoas não conseguem seguir um argumento, um raciocínio, construir um pensamento teológico. E aí você olha para as igrejas, principalmente aí estamos citando aqui igrejas pentecostais, e aí você vê que não há ninguém ali, pode haver raros, né? Alguns continuistas, mas esse pentecostal mesmo da letra mata, geralmente você não vai ver pessoas com referencial, que são referenciais de teologia, de estudo bíblico, certo? Às vezes são referencial de pragmatismo, de espiritualidade, de oração e tudo, até são, mas de fundamento bíblico não tem, né? É sofrível. Então, educação, não é que a educação salva, né? Quem salva é Deus, é Cristo, morreu na cruz para salvar os seus eleitos, o Espírito age com a palavra de Deus, porém, existe um fator aí humano, da responsabilidade humana, e que, de alguma maneira, os reformadores entenderam isso, né? Por isso que eles valorizavam as escolas, para que as pessoas ouvissem e entendessem o Evangelho, esse aspecto racional, né? De cosmovisão, esse aspecto lógico da palavra de Deus, certo? Irmãos, quanto a essa questão aí, educacional, o tempo está acabando também, acho que é melhor a gente fechar nessa parte, ver se tem perguntas, já vai chegar 8 horas aí. Vamos ver como é que o pessoal está lá na internet também. E aí, o que é que vocês acham aí? Isso é preconceito? Falar essa questão de educação? Não mesmo. Na realidade, é uma constatação que eles mesmos fazem. Principalmente falando do G12, né? O G12 na Colômbia, né? MCI, né? É em Bogotá. É o Ministério Carismático Internacional. Missão Carismática Internacional. A igreja lá tem 400 mil membros, como eu falei. E eles, incrivelmente, se queixam do Brasil. Eles acreditam que o Brasil, apesar de ter uma grande igreja em Salvador, que a meta deles é conquistar 10% de Salvador. Salvador tem 3 milhões de pessoas, eles querem
300 mil na igreja. Só que eles se queixam, porque, segundo a conta deles, tem 15 mil. Mas, incrivelmente, eles se queixam que o Brasil, os brasileiros também têm a cerviz dura. Então, apesar, mesmo com a questão do brasileiro do Brasil ser um país assim que a gente aceita muita coisa desse sentido, ainda há uma queixa, né? O brasileiro às vezes não gosta de submeter a autoridade, né? Os jovens a gente não gosta de submeter a autoridade. E o G12 está dando muito certo em um país. Depois de dar uma pesquisada na Finlândia. Eu fui pesquisar sobre a Finlândia. Ele, assim, depois do Bogotá, é o país que mais tem dado certo. A Finlândia é um país, assim, a pobreza é surreal lá, gente. Depois dei uma pesquisada para vocês verem. O tipo de país em que eles adentram. Na própria América Latina... A Finlândia não é na Europa, não? No norte lá? Finlândia? Acho que é. E eles têm guerra civil. É um PIB muito baixo. É um país bem... a situação precária. E... na própria América Latina, são poucos países que eles têm assim, grande ênfase, né? O que tem mesmo é a Colômbia, algumas igrejas de células na Argentina, e eles fazem grandes ajuntamentos. Só que o que eles fazem para criar esse clima? Faz ajuntamento. Em Bogotá tem eles chamam de Convenção G12, né? Eles fazem no Brasil também, mas em Bogotá, assim, o tanto de brasileiro que vai, que a liderança manda para ir para Bogotá para aprender, beber da fonte, aí chama, né? Beber da fonte, para poder ver como é que faz, porque assim, os líderes brasileiros têm essa noção de que aqui não tem dado tanto certo. Dá certo na nossa visão, entre aspas, na deles eles querem mais. Então, não tem dado tão certo. Aí desce para Bogotá, enche Bogotá, aqui eles fazem grandes ajuntamentos, esse ano vai ter, todo ano tem, Convenção G12. Eles dizem que a Jerusalém deles, por exemplo, em Brasília, Jerusalém da gente está em Brasília, o povo descia para Jerusalém, então nós temos que descer para a nossa Jerusalém, que é Brasília. Aí vai aquela multidão encher o estádio para ouvir aquela revelação que vai conduzir todo o restante do ano, todo aquele ciclo. Então isso realmente é o que acontece. Eles se queixam, realmente existe uma queixa interna sobre os Estados Unidos, né? Então, mesmo em países latinos, não está tão certo também. Então realmente precisa mesmo de esse analfabetismo, não só o analfabetismo, mas essa pretensão a se submeter, a bater continência, a prestar contas, satisfação. Mas aí são outros motivos culturais, né, que você pode detectar no estudo antropológico, que faz com que não funcione tanto, mas não é por causa do nível educacional, né? O problema do Brasil é isso. Então, irmãos, isso é motivo da gente lamentar, né? De a gente ficar triste com a nossa situação educacional, cultural, que apesar de que tem um lado bom que acaba que não está dando tão certo, né? Mas como eu estou dizendo, não está dando tão certo porque eles comparam com a Coreia, com lugares que, né, Bogotá, outros lugares aí. Então eles ficam meio frustrados aí nos seus números, que devem ser bem grandes, né? Mas mesmo assim não satisfaz. Diga lá, Emerson. Verdade, não se corrigindo, né, o irmão aí, que, segundo o entendimento majoritário da visão dos 12, a Jerusalém do Brasil é Porto Seguro, né? Que é o lugar do nascedouro do nosso Brasil e tal. Então, é para lá que eles peregrinam aí todo mês de abril do ano, né? Que é o descobrimento aí. E lá tem igreja grande do G12 em Porto Seguro? Não, eles fazem um ajuntamento no centro de convenções, né? Fazem uma tenda enorme lá, e eles têm lá o Congresso de Resgate da Nação, né? Bom porque eles escolheram lugar de praia, né? É um lugar também turístico. Turístico também, né? Verdade, né? Sim, mas com relação a essa questão da baixa escolaridade, né? É o que a gente vê, né? Porque se o negócio é feito para ser uma coisa que funcione, né? Você tem que estar num ambiente que funcione, né? Que foi isso que foi explorado aí, né? Então, se a gente quer estabelecer em um lugar um sistema de governo monárquico, um sistema papista, um sistema romanista, né? A gente vai se aproveitar desse baixo nível de questionamento e de escolaridade, né, das próprias pessoas, né? Então, é puramente sociológico, né? Se é para ser um movimento que funciona, vamos para onde funciona, né? Eu ponho aqui como minhas palavras finais, né, a ideia de que nós, né, que estamos numa igreja que se preocupa com a doutrina, né, uma igreja que nós interpretamos como uma igreja bíblica, uma igreja sadia, né, entre muitas outras denominações, que nós possamos nos alegrar, não é, com a bênção que Deus nos tem dado, né? Muitas pessoas
vêm à igreja e elas muitas vezes reclamam, né? Porque esse negócio de confissão de fé, de doutrina, de não sei o quê, o tempo todo, né? É com um desprezo por aquilo que é da nossa herança e que é benéfico para nós, porque é Deus quem nos dá as doutrinas, não é? E é uma responsabilidade nossa estudá-las, né? Se debruçar nelas, né? Para que nós não vivamos debaixo desse domínio, né? Porque o conhecimento ele liberta, né? Então, se Deus nos deu a oportunidade de estar numa igreja como a igreja que estamos, né? Que preza muito pelo ensino bíblico, pela doutrina, nós louvemos a Deus, né? E aproveitemos, nos debrucemos, porque é uma graça, é uma dádiva que Ele nos dá, né? E um livramento também, né? Desses tipos de sistemas aí. Nos deu a oportunidade de estar numa igreja como... Então, irmãos, é verdade, né? Nós devemos valorizar a graça que Deus nos concede, de ter nossos olhos abertos para essas realidades e lamentar, né, que essas coisas aí existam, orar por aqueles que estão escravizados aí em sistemas mundanos, não bíblicos, né, humanistas, e valorizar a nossa liberdade, né, nossa liberdade cristã, a nossa tradição bíblica, né, de interpretação sadia, que tem sim efeito prático e experimental na nossa vida. Deus nos conduz, nos guia, nos livra, nos sustenta, né? Deus está fazendo uma obra no nosso coração, trabalhando na nossa vida, usando a doutrina correta, usando a doutrina reformada. Claro que tudo está na soberania do Senhor, essas experiências e tudo, mas elas não somos contra uma fé experimental, né? Um cristianismo experimental, e isso nós temos que reafirmar que isso acontece no contexto da igreja. Então, enquanto você pode até estar enfadado das aulas da confissão de fé, mas enquanto um visitante que nunca ouviu de um assunto doutrinário, da expiação de Cristo, ou numa pregação expositiva, nós cremos que enquanto ele está ali ouvindo, Deus pode trabalhar no coração dele, convertê-lo, usando a igreja, não precisa ir para a célula, usando a verdade, usando a doutrina sadia, a doutrina bíblica. Então, assim, nós temos que ter cuidado, porque talvez isso revele um pouco desse espírito de quem está acostumado lá com a igreja em células, né, no nosso meio, porque lá na célula a pessoa vai para se satisfazer e tal, é a mesma. Então, assim, essa coisa aí do evangelicalismo, do meio evangelical, essas influências podem estar dentro do coração de muitos dos nossos irmãos e estarão perdendo a oportunidade, né, a bênção de desfrutar dessa teologia sadia, dessa doutrina sadia, bíblica. E se é de Deus, né, aí é que vem o conflito entre aquilo que é do Senhor e aquilo que não é, né? Nós estamos aqui fazendo uma crítica, dizendo que esse movimento não é do Senhor. Se o que as igrejas históricas têm feito, os seus cultos, suas ministrações de doutrina, de estudo, se essas coisas não são os meios de Deus, né, para o nosso bem, então, de fato, não vai ter fruto, de fato, não vai ter eficácia, mas eu creio que é sim, né? A questão é que a gente não pode comparar essa eficácia com métodos humanos que têm como alvo crescimento explosivo, essas coisas. Mas eu creio plenamente que Deus ele usa esses ensinos e pessoas vão ser abertas seus olhos a partir dessa questão doutrinária. Muita gente também não vai gostar, vai vir para a igreja, vai ver que tem um monte de gente falando lá de teologia, de doutrina, e a pregação vai ter muito conteúdo ali, a pessoa queria uma resposta mística ali direto para o problema dela, e muitos não vão voltar, mas nós não podemos adaptar e mudar aquilo que Deus nos deu, porque por esse método é que Deus vai salvar os seus, né, os pecadores, e nós precisamos ter fé e confiar nos meios que Deus mesmo estabeleceu. Só corrigindo, na realidade o país é Filipinas, Filipinas, na Ásia, né? Ásia. Mais um país asiático, que tem dado muito certo lá o G12 também. Então, país de terceiro mundo, né? Isso.
Então, assim, é uma análise aí, quando ele fala dessa questão cultural, de educação e de país terceiro mundo ou não, ou asiático, é uma coisa meio antropológica, né? Mas é um argumento, não deixa de ser um argumento, né? Mas da antropologia bíblica a gente vai falar de outras coisas, né? Porque o pecador, ele quer o erro, ele se apega a sistemas que não são bíblicos, vai ter apelo no coração não convertido, vai ter um apelo muito maior, né? Então, claro que a gente não fica só na antropologia cultural, né? Existe a antropologia bíblica também, que vai explicar que há uma operação do erro, há a carne, um engano, Satanás ali, fazendo aquelas pessoas cativas, né? Então é isso. Irmãos, para a gente não ficar muito delongado aí, nós vamos concluir, vai dar 8 horas agora, então eu vou orar. Agradeço a participação dos que nos acompanharam aí online até agora. A gente vai continuar na próxima quinta, ainda não encerramos aqui o material. O material ele é um pouco repetitivo, mas é importante, eu quero que a gente caminhe, mesmo que repita, mas é importante a gente caminhar, e eu creio que é possível que próxima quinta-feira a gente já conclua o estudo desse material. Mas lembrando que domingo nós estamos estudando a eclesiologia, a doutrina da igreja. Então, eu quero que você faça essas conexões, né, do que a gente está vendo aqui e o que a gente vai ver domingo, que tem visto no dia de domingo também, na escola dominical, e que também você medite na questão da igreja local, da igreja presbiteriana, da nossa igreja, de que, às vezes, conflitos, ruídos, né, que nós temos, por conta de um choque de eclesiologias. E nesse choque de eclesiologias, eu creio que a eclesiologia bíblica vai vencer, né? Na verdade, ela vai vencer, né? Se aqui ou não aqui, mas eu creio que a verdade de Deus ela vai vencer. O meu desejo é que a nossa igreja seja uma igreja saudável, uma igreja bíblica na doutrina da salvação e também na sua eclesiologia, no seu sistema de governo, né? Que essa igreja possa, quem entrar, tenha um pastoreio bíblico, um presbiterato bíblico, uma supervisão bíblica dos irmãos, de modo sadio, de modo tranquilo, os irmãos venham ser guiados na verdade. Ok, vamos orar então, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, bendito, te louvamos por esse momento tão importante, abençoado, tão necessário, ó Deus, para a tua igreja, considerarmos nesses assuntos, e peço por cada um dos que estão ouvindo nesse momento, os presentes, os remotos, os que irão ouvir em algum momento essa gravação, ilumina a mente, ó Pai, convence o coração pelo teu Espírito, aplica a tua verdade, a tua palavra, tira do engano, das trevas, ó Deus, liberta, ó Deus, os pecadores, os irmãos também já convertidos, mas que estão presos no engano do pecado de Satanás, ó Pai, sendo feitos cativos pelo diabo e seus laços, e muitas vezes estão presos a enganos, a perspectivas erradas sobre a igreja, e muitas vezes se precipitam em conflitos, em um relacionamento não saudável, ó Deus, com a igreja de Cristo. Assim, santifica a tua igreja, abençoa essa igreja local, abençoa todas as igrejas fiéis a ti, na nossa nação, que o Senhor dê crescimento às igrejas saudáveis, bíblicas, às igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, que venham experimentar também um crescimento em números, mas também em maturidade, em espiritualidade, e que toda glória seja ao Senhor, Pai. Nos dá uma noite de paz, nos abençoa, nos leva com a tua graça. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos em paz, então, próxima quinta, no mesmo horário, 18h30, nossa transmissão nas nossas páginas. Mande as suas perguntas, viu? Participe, comentários, participações, perguntas, dúvidas, e a gente vai estar respondendo e interagindo. Ok? Então, domingo, estaremos aqui com a graça de Deus também na nossa escola bíblica e o culto à noite, às 18 horas. Vamos em paz e até uma próxima oportunidade. Amém.